não sabia. Tudo começou no ano de 1970, quando a jovem Donna ganhou de presente uma antiga boneca de sua mãe, Radic Ann, de uma Robbie Story, loja especializada em bonecas de coleção. A boneca tem o nariz triangular, cabelos feitos com cordas e olhos de botão. Não sabia a mãe de Donna que esse presente iria transformar a vida de sua filha no tormento. Donna, na época, era uma estudante na faculdade, preparando-se para formar-se em enfermagem, e residia em um apartamento minúsculo com sua companheira de quarto, Andy, uma enfermeira também. Apesar de ter achado o presente um tanto infantil, Donna deixava a boneca sobre sua cama todas as manhãs, sem dar a mínima atenção. Foi então que ela e Andy começaram a perceber coisas estranhas acontecendo no apartamento. A própria boneca começou a se mexer. Primeiro, com movimentos quase imperceptíveis, como a mudança da posição das mãos. Depois, passou a aparecer em outros cômodos do apartamento, assustando as jovens que se perguntavam o que estava acontecendo. Como se isso não bastasse, começaram a aparecer mensagens a lápis em pergaminhos super antigos na casa, pedindo por ajuda. Donna achava aquilo tudo muito medonho, até porque ela e sua amiga não tinham aquele tipo de material tão antigo. Outro dia, as meninas encontraram um líquido avermelhado na boneca, que para surpresa delas era sangue. Sem saber para onde ir, elas contactaram uma médium e uma sessão foi realizada. Donna foi então apresentada ao espírito de Annabelle. A médium relatou a história de Annabelle para Donna e Andy. Annabelle era uma jovem que residia na propriedade antes dos apartamentos serem construídos. Aqueles foram momentos felizes. Ela era uma menina de apenas 7 anos de idade, quando seu corpo sem vida foi encontrado no campo em que o complexo de apartamentos estava agora. O espírito relatou à médium que ela se sentiu confortável com Donna e Andy e queria ficar com ela de ser amada. Donna então se emocionou com a história e permitiu que a boneca possuída permanecesse na casa. Parece que essa não foi uma boa escolha. Coisas ruins começaram a acontecer. Lou era amigo de Donna e Andy e tinha estado com ela desde o dia em que a boneca chegou. Lou nunca gostou da boneca e em várias ocasiões pediu para Donna se livrar dela. Porém, Donna tinha um laço de compaixão com a boneca, pois foi um presente de sua mãe. E sem dar muitos créditos aos sentimentos de Lou, manteve a boneca. Mas a decisão de Donna, ao que parece, foi um incrível erro. Lou acordou em uma noite de um sono profundo e em pânico. Mais uma vez ele teve um pesadelo recorrente, só que desta vez, de alguma forma, algo parecia diferente. Era como se ele estivesse acordado, mas não podia se mover. Assustado, Lou olha ao redor da sala, mas não notou nada em comum. E então aconteceu. Olhando para baixo em direção a seus pés, ele viu a boneca. Ela começou a deslizar lentamente, subindo por sua perna, depois sobre seu peito, e então parou. Em poucos segundos a boneca começou a estrangulá-lo. Paralisado e ofegante, Lou, no ponto de asfixia, apagou. No dia seguinte, certo de que não era um sonho, ele estava determinado a livrar-se da boneca e do espírito que a possuía. Lou, no entanto, teria mais uma experiência terrível com Annabelle. O apartamento parecia estranhamente silencioso. De repente, sons vindos da sala de Donna despertou o medo de que alguém poderia ter entrado no apartamento. Lou, determinado a descobrir quem ou o que estava ali, foi caminhando calmamente para a porta do quarto. Ele esperou que os ruídos parassem antes de entrar e acender a luz. A sala estava vazia, exceto por Annabelle, que estava jogada no chão. Lou vasculhou a casa procurando alguma pista sobre os tais ruídos, e ao aproximar-se da boneca, teve a leve impressão de que alguém estava atrás dele. Ao se virar rapidamente, percebeu que não tinha ninguém lá. Logo em seguida, ele se viu agarrando seu peito, se encurvando de dor, com cortes e sangrando. Sua camisa estava ensanguentada, e ao abri-la, lá no seu peito, estavam 7 marcas de garras, 3 na vertical e 4 na horizontal. Todas estavam quentes. Essas marcas se curaram quase imediatamente. No dia seguinte, já estavam bem fracas, e no segundo dia, já havia desaparecido completamente. Donna, então, tomou uma decisão drástica. Contatou um padre conhecido por lidar com possessões. Além disso, o casal Ed e Lorraine Warren
famosos por tratar com assuntos demoníacos e paranormais, também se interessou pelo caso e tomou frente das investigações. Os Warrens, depois de falar com Donna, Andy e Lou, chegaram à conclusão imediata de que a boneca em si não era de fato possuída, mas manipulada por uma presença não humana. Espíritos não possuem objetos, eles possuem pessoas. Um espírito não humano pode mover tal objeto, e isso é o que ocorreu no caso Annabelle. Este espírito manipulou a boneca e criou a ilusão de que ela estava viva, a fim de obter reconhecimento, ou melhor, chamar atenção. Na verdade, o espírito não estava pretendendo ficar ligado à boneca, ele estava tentando possuir um hospedeiro humano. O espírito, ou, neste caso, um espírito demoníaco não humano, estava essencialmente na fase de infestação do fenômeno. Ele começou a mover a boneca pelo apartamento, por meio de teletransporte, para despertar a curiosidade dos moradores na esperança de que eles lhe dariam atenção. E deram. Cometeram o previsível erro de chamar um médium ao apartamento para se comunicar com ele. O espírito não humano, agora capaz de se comunicar com o médium, explorou as vulnerabilidades emocionais das moradores, fingindo ser uma inofensiva menininha perdida, a qual, durante a sessão, foi dada permissão por Donna para assombrar o apartamento. Assim como um espírito demoníaco é negativo, assim também são os fenômenos causados por ele, claramente negativos. Ele despertou o medo através dos movimentos estranhos daquela boneca. Donna pediu para que os Warrens levassem a boneca. Eles concordaram. E antes de ir, Ed colocou a boneca no banco de trás do carro e concordou que não iria dirigir pela interestadual, no caso de o espírito não humano ainda residir com a boneca. Em cada curva, o carro patinava e morria, causando falha na direção hidráulica e nos freios. Repetidamente, o carro beirava a colisão. Ed, então nervoso, parou o carro, foi até o banco de trás e pegou em sua bolsa preta um frasco de água benta e encharcou a boneca fazendo o sinal da cruz sobre ela. Os distúrbios pararam imediatamente e os Warrens chegaram em casa em segurança. Após os Warrens chegar em casa, Ed sentou a boneca em uma cadeira ao lado de sua mesa. A boneca levitou várias vezes no início. Durante as semanas que se seguiam, no entanto, a boneca começou a aparecer em várias salas da casa. Quando os Warrens saíam e deixavam a boneca trancada no edifício exterior, eles muitas vezes voltavam e quando abriam a porta da frente, encontravam a boneca sentada confortavelmente em cima da cadeira de Ed. Em uma ocasião, o padre Jason Bradford, um exorcista católico, chegou à casa. Ao ver a boneca sentada na cadeira, ele disse as seguintes palavras: "Você é apenas uma boneca de pano, Annabelle. Você não pode machucar ninguém." E jogou a boneca de volta na cadeira. Ed exclamou: "Você não poderia ter feito isso." Ao sair, uma hora mais tarde, Lorraine pediu encarecidamente ao padre para que tomasse muito cuidado ao dirigir e que ligasse para ela quando chegasse em casa. Lorraine previu tragédia para este jovem sacerdote, mas ele teve de seguir o seu caminho. Poucas horas depois, Padre Jason ligou para Lorraine e explicou que seus freios falharam quando ele entrou em um cruzamento movimentado. Ele foi envolvido em um acidente quase fatal que destruiu totalmente seu veículo. Os Warrens têm uma caixa construída especialmente para Annabelle dentro do Museu Ocultista, onde ela reside até hoje. Desde que a caixa foi construída, Annabelle parece não mais se mover, mas ela é tida como responsável pela morte de um jovem que veio para o museu em uma motocicleta com sua namorada. O jovem, após ouvir o relato de Ed sobre a boneca, foi para cima dela e começou a bater sobre a caixa, insistindo que, se a boneca podia deixar marcas nas pessoas, então ele queria ser marcado também. No caminho para casa, o jovem e sua namorada estavam rindo e zombando da boneca, quando perderam o controle da motocicleta e bateram com a cabeça em uma árvore. O jovem foi morto instantaneamente, mas sua namorada sobreviveu e ficou hospitalizada por mais de um ano. Quando perguntado o que aconteceu, a jovem explicou que eles estavam rindo da boneca quando perderam o controle da motocicleta.
Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no meu canal. Valeu, galera, até a próxima.